qual é a minha visão? Que é bem possível que o Fed anuncie até o fim deste ano que irá iniciar a redução das compras de ativos. Então, se ainda está em 120 bilhões todo mês, ele deve anunciar até o fim do ano que, a partir de 2022, ele começará a reduzir essas compras. E aí pode reduzir primeiro para 100 bilhões ou 110 no primeiro mês, depois um pouco menos, mas ele vai ter muita cautela para ir reduzindo pouco a pouco e não assustar os mercados de nenhuma forma. E talvez ele acabe com as compras de ativos até o final do ano. 120 bilhões, se ele reduzir 10 bilhões a cada mês, ele vai chegar em zero, e aí no fim de 2022 ele para de comprar ativos e o seu balanço vai chegar no nível X, o total de ativos acumulados no balanço do Fed, e vai ficar com o balanço estanque, inalterado e sempre mantendo este mesmo nível. Acho que essa é a política mais provável. Anuncia o início da redução neste ano, mas realmente começa a reduzir apenas em 2022. E aí, em termos de elevação da taxa de juros, isso ele também deixou muito claro nesse comunicado, e é o que eu venho falando, que eles não pensam em elevar a taxa de juros ainda. Vão parar de comprar os ativos e só depois de comprar os ativos é que eles vão começar a pensar em elevar a taxa de juros. Portanto, dado esse cenário todo, eu imagino que taxa de juros ser elevada apenas em 2023 ou até talvez 2024. Podem anotar e depois me cobrem aqui como sempre. Tá tudo gravado, vocês podem ver qual foi a minha previsão para a atuação do Fed. E aí o ponto final, que eu acho que é um pouco retrato da realidade atual, que é um negócio meio bizarro, e até o que está acontecendo no dia de hoje nos mercados, sexta-feira, porque realmente foi como diz o americano, um huge miss, uma perda enorme esse relatório de emprego. Se esperava mais de 700 mil, foi apenas 235 mil. E mesmo assim, o mercado está reagindo de uma maneira que não seria a esperada, porque se cai emprego, a economia não está indo bem, era de se esperar que a taxa de juros americana caísse, porque a economia ainda precisa andar mais, não está se recuperando como se imaginava, e as bolsas talvez caíssem também, porque a economia não está recuperando, mas não é o que a gente está vendo, e até pelo contrário, no dia de hoje, a gente está vendo aqui os dados do SP500, o SP500 aqui, vamos lá ver, SP500 está subindo, hoje 0,07, agora está relativamente estável, o Nasdaq aqui também está subindo 0,24, ouro hoje está subindo e bastante, 1,16%, 1.830 onça Troy, deixa eu botar aqui os últimos 3 meses, e o Treasury americano também está subindo, está acima de agora 1,32%, ou seja, está um mercado realmente muito disfuncional. O que me leva ao ponto final, que essa é o retrato da realidade, né, em que os dados da economia, sejam eles bons, sejam eles ruins, não importa tanto para os mercados. O que importa para os mercados é a interpretação do Federal Reserve desses dados. E se os dados forem ruins como foram hoje, isso significa que o Fed vai manter os estímulos por mais tempo. Então a notícia ruim se traduz em notícia boa, porque o Fed encara a notícia ruim como necessidade de manter os estímulos por mais tempo. Então o mercado fica eufórico, mais liquidez, vamos às compras, siga a bolsa no seu rally sem fim. É um pouco do que a gente está vivendo, mas esse é o cenário. Eu não queria deixar de falar sobre esse discurso de Jackson Hole, até porque muita gente aqui vinha me pedindo. Então está aí a minha aposta sobre quando o Fed vai reduzir os estímulos. Então fiquem atentos, porque sem dúvida que, como sempre, o Fed ele vai tateando o mercado, vai sentindo, cuida cada palavra, cada vírgula. Por isso que vocês veem aí o Powell quando ele fala, ele tá sempre quase, parece estar engasgado, ele fala quase que é um robô, porque ele sabe qualquer palavra fora do lugar, uma vírgula no lugar errado, entonação errada, aquilo vai disparar os algoritmos todos e vai derrubar o mercado de alguma maneira. Então eles precisam ser muito cautelosos. Mas enfim, essa é a minha aposta. Então anúncio de redução no fim deste ano, até o fim desse ano, e início de redução a partir de 2022.